Você já desejou ter a vida de alguém? O carro dele, o corpo dela, o sucesso, o relacionamento, o status ou alguma outra coisa? Então o que eu vou te dizer vai doer. Inveja não é só desejar o que o outro tem. É não acreditar que Deus pode fazer o mesmo com a sua vida. Biblicamente, a inveja é um pecado silencioso, que age nas escuras sem ninguém perceber. Muito poucas pessoas conseguem olhar para outra pessoa e sentir que o campo energético dela, que a energia que ela está emitindo é uma energia de inveja. Pois a inveja ela não grita, ela não esbraveja, ela apenas observa. Foi a inveja que levou Caim a matar Abel, foi a inveja que levou os irmãos de José a jogá-lo no poço e vendê-lo como escravo, e foi a inveja também que fez com que Satanás fosse expulso do céu por invejar o trono de Deus e invejar o que Deus tem. O problema da inveja é que ela faz a maioria das pessoas pararem, ficarem presas num tempo, em um lugar, olhando para o lado, ao invés de olhar para dentro, ao invés de seguir o próprio caminho e a própria jornada. É o famoso ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas você faz ideia de qual é a raiz da inveja? A inveja nasce quando a comparação vira uma identidade, onde você olha para as pessoas, deseja a vida que elas têm e não só aquilo, mas ser essas pessoas, querer aquilo que as pessoas realmente têm e não ter como essas pessoas. E a gente vai ver a diferença entre se inspirar e invejar. E a comparação começa quando você olha para alguém e se sente menor, ao invés de se inspirar. A realidade é que é uma ferida de autoestima disfarçada e transvertida de opinião. E o grande problema da comparação é que quando ela traz junto a dopamina, ela não traz somente a dopamina, ela traz também o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você literalmente se vicia em se matar, porque o cortisol te mata, o que reduz a vida da maioria das pessoas no planeta não é doença, não é o que come, não é aquilo que respira, o ar de onde respira, não. É o cortisol. E esse é um dos grandes problemas das pessoas não chegarem até os 120 anos, porque literalmente o cortisol mata e degrada o corpo. Ou seja, se você é uma pessoa estressadinha demais, nervosinha demais, eu tenho uma coisa para poder te falar. Tu vai morrer cedo, tá? Ou seja, você está se viciando em se intoxicar a todo tempo por desejar aquilo que o outro tem, achando que a vida do outro é maravilhosa e que a vida do outro é perfeita. Você passa o tempo inteiro se olhando como menor e duvidando que Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida. E isso é muito triste. E o que podemos concluir é que a inveja, a comparação, tudo isso, na verdade, é o mesmo bolo e a farinha do mesmo saco do que a falta da fé. Porque se você não acredita que Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida, significa que você é uma pessoa sem fé. Mas e a diferença entre inspiração e inveja? E é muito simples. A inspiração, ela faz com que você aprenda, com que você admire a outra pessoa. Mas toma cuidado para a admiração não virar idolatria, por favor. E a inveja, ela te degrada, ela te destrói, ela abaixa a tua autoestima, te compara o tempo todo e te limita a todo segundo e a todo tempo e destrói a sua fé. Porque você vive acreditando que isso não pode acontecer com você. Enquanto as pessoas que olham para outras com inspiração, com admiração, elas pensam, se ele conseguiu, eu também consigo. Já as pessoas que invejam umas às outras, elas se perguntam, por que não eu? Eu deveria ter o que o outro tem. Eu mereço ter o que o outro tem. Quando, na verdade, no fundo, as pessoas não se sentem merecedoras. E muitas das vezes elas atacam, repudiam, repugnam as pessoas que têm aquilo que elas desejam ter. A inspiração, ela te motiva, te incentiva, a inveja te paralisa e, pior de tudo, ela te trava no momento da sua vida estagnado, como se você vivesse todos os dias sem conseguir alcançar um novo degrau, sem conseguir dar um próximo passo, porque você acabou de se limitar e de condenar a sua própria fé. Os amigos que se inspiram em você, que admiram você, você pode perceber que todas as suas conquistas, eles celebram junto com você.
como se a conquista fosse realmente deles, e na verdade são realmente deles. Já os amigos que invejam, essa você pode parar para perceber, que muitas das vezes eles fingem celebrar, eles fingem gostar, mas na realidade qualquer ser humano consegue identificar, porque é natural do ser humano, o comportamento das pessoas que estão invejando e se perguntando por que não eu? E o efeito biológico da inveja? Quando alguém acaba invejando uma outra pessoa, é ativada uma parte do cérebro chamada de córtex cingulado anterior, que é a parte responsável pela dor física. Ou seja, a pessoa quando está invejando a outra, isso literalmente dói nela, como se fosse uma agressão, uma ferida, um machucado ou até mesmo um ataque. É por isso que a maioria das pessoas que insistem nesse pecado e não buscam mudar, elas acabam agredindo, debatendo, xingando, brigando e misturando uma contenda absurda por conta de uma conquista de outras pessoas. E lembrando que um abismo, ele puxa outro abismo. Uma pessoa se inveja, de repente ela fofoca, de repente a outra se ira, de repente a outra começa a buscar a ganância a todo custo, se perde no meio do caminho, de repente cai na luxúria, de repente no orgulho, porque acha que aquilo tudo que tem já é grande o suficiente. Então toma cuidado. Não é que você tem um ou outro, porque se você tem um é capaz de você ter todos esses problemas. E o mais louco disso tudo é que a mesma pessoa que sente raiva, que sente ódio e se sente atacada quando alguém conquista alguma coisa, quando o outro acaba perdendo, essa dor ela é substituída por prazer. E tem um nome para isso, a biologia tem um nome bem engraçado que chama Schadenfreude, que é prazer na dor ou na perca alheia. A inveja não é só desejar aquilo exatamente que o outro tem, mas é também desejar que o outro perca aquilo que tem. Porque para as pessoas que invejam é muito mais fácil fazer com que as outras pessoas percam do que elas mesmas se tornarem melhores e merecedoras daquilo que desejam. Invejar alguém é literalmente você desviar a sua energia do seu propósito. Não vai agregar nada a você, não vai estimular você a nada, muito pelo contrário. Vai te diminuir, te paralisar e fazer com que você crie ódio, que você crie ranço, que você crie nojo de outra pessoa simplesmente por você ser fraco demais para poder vencer esta merda que chamamos de inveja. E como eu já disse a você, que a inveja ela é o oposto da fé. E o oposto da fé é a dúvida. Então, se você inveja, você duvida que Deus pode fazer aquilo por você. Você tem ideia que nesse momento onde você sente isso e tem esse sentimento pecaminoso, você está literalmente virando para Deus e dizendo: Senhor, eu não acredito que você possa fazer o que você fez na vida dessa pessoa, acredito que você não possa fazer na minha. Olha para você ver que loucura, que blasfêmia. Então não é apenas com o outro. Você não falha só apenas com o outro, porque a realidade, quando a gente peca, a gente não peca contra outra pessoa, a gente só peca com Deus. É por isso que quando vamos pedir perdão a Deus, não existe justificativa. Não é, pai, eu pequei por causa disso e disso, ou dele ou dela, não. Pai, eu pequei contra ti e somente contra ti. A realidade é que você não está fazendo mal para outra pessoa, você está fazendo mal somente para você. E literalmente só para você. E não só condenando essa vida agora, mas quanto a verdadeira vida também. Mas assim como tudo no mundo, a inveja também tem a cura. E a cura começa quando você entende que o sucesso do outro não diminui o seu. Quando dizemos que tem espaço para todo mundo, não é que tem espaço literalmente para todo mundo, porque não tem. Tem espaço para aqueles que querem, estão dispostos a pagar o preço para ter aquilo que desejam. E você tem que entender que a graça de Deus, ela não é limitada. O favor dele é infinito. Então, ao invés de você bater o olho em alguém ou na conquista de alguém e se perguntar por que não eu, bate o olho e pergunta: o que eu posso aprender com isso? O que eu faço para poder chegar? Quer aprender de verdade mesmo a se curar? Quando você vê alguém na rua e você vê aquele carro lindo, aquele carro maravilhoso, chega, bate na janela da pessoa ou chama pela janela, pede para ela abaixar a janela e você pergunta: cara, como é que você fez? Você pode me ensinar como é que você fez? Por mais que o cara te dê uma dica, uma palavra, uma frase, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua cabeça de vez. Tem um livro maravilhoso e foi o primeiro livro que eu li coincidentemente na vida, foi o primeiro livro que eu completei a ler, eu era bem novo, eu tinha meus mais ou menos
17 anos? Pois é, eu comecei a consumir livros de autoajuda com 17 anos de idade, bem tarde, para falar a verdade. Mas é Os Segredos da Mente Milionária, um dos melhores livros dos quais eu já li na minha vida. Foi o livro que me fez ficar disruptivo, que me fez pensar fora da caixa e começar a mudar as coisas na minha vida. E eu lembro até hoje, aonde eu estava, na rua, e vi um cara passando com um carro lindo, maravilhoso, o carro dos meus sonhos. Eu bati o olho naquilo dali e o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é falar, olha lá, que rico, filha da puta, né? E nesse exato momento eu resolvi aplicar aquilo que o livro tinha me ensinado. E o livro me ensinou que quando eu visse a conquista de alguém, eu batesse palma, pulasse de alegria como se fosse minha. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, porque eu não queria fazer isso. Mas eu fiz. E dali pra frente, tudo mudou. Eu nunca mais duvidei de que eu seria capaz de conquistar ou de conseguir alguma coisa na minha vida. Às vezes é um pensamento, é uma atitude, é um segundo, um estalar de dedo e tudo muda. O grande problema é que negligenciamos o conhecimento e a sabedoria a todo tempo. E isso nós não devemos fazer. Busque o conhecimento a todo custo e busque aplicar o conhecimento para que não haja obesidade de conhecimento. Porque conhecimento sem aplicação não vale merda nenhuma. A inspiração sempre vai te levar para um caminho de crescimento. A inveja sempre vai te levar para um caminho de paralisia. A grande realidade é que a inveja é uma batalha constante de você contra você mesmo no espelho. É você desejar o palco do outro sem pagar o preço que o outro pagou. Quando você entende e para perceber que o que Deus tem para você é exclusivo seu, você para de se comparar. É muito difícil entender que você não foi chamado para poder ser cópia de ninguém. Você foi chamado para ser testemunho. E eu vou te dizer que testemunho não se imita, testemunho se vive. Então faz o seguinte, para de olhar demais para o outro, para de olhar para o jardim do outro, para o carro do outro, para o palco do outro, para o casamento do outro, para o corpo do outro. Para, respira, compreende, entende que você também pode, às vezes até melhor do que a outra pessoa, se você estiver disposto a pagar um preço ainda mais alto do que o outro pagou. A vida não é fácil, a vida não é simples, nem um pouco simples, mas ela é maravilhosa demais para quem está disposto a acordar todos os dias e vencer todos os dias. Sabemos que não podemos dar 100% de nós todos os dias, mas dê 100% daquele dia, somente daquele dia. Lembre de uma coisa, e eu sempre digo a vocês na maioria dos vídeos, sempre melhor do que ontem e pior do que amanhã. Dar 100% de você não é ser constantemente 100%, porque isso não existe. Dar 100% de você é dar o máximo que você consegue naquele dia. Vai ter dias onde você vai estar debilitado, cansado, doente, mas mesmo assim você vai estar fazendo. E aquele dia é muito mais honroso e muito mais valioso do que o dia que você está 100% saudável, 100% bem, colocado uma lata de Red Bull na cabeça. Aquele dia onde você está com menos chance de fazer alguma coisa e você faz, por mínima que seja, talvez é esse dia. E eu tenho certeza, na verdade não é um talvez, eu vou me corrigir, é nesse dia que tudo tem a maior chance de mudar. Então se prepara, desbloqueia e busca desbloquear, comemore a conquista do outro, mesmo que você não conheça o outro. Bata palmas, parabenize, curta, sabe, se divirta com a conquista do outro. Não se limite ou tente limitar o outro, porque na verdade o outro não está nem ligando para você. Você não está limitando ele, você está se limitando. Busque conversar com Deus, se aproximar mais dele e dizer, Pai, eu estou disposto a pagar o preço que eu tenho que pagar. E se prepara, porque depois dessa fala, não tem como mais voltar atrás. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que esse conteúdo tenha te desbloqueado de alguma forma. Se você está assistindo esse conteúdo aqui pelo Facebook, eu peço a você que deixe uma estrela para poder nos ajudar a incentivar a criação de conteúdo e melhorar a qualidade do conteúdo para você todos os dias. Se você está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. É só você clicar nesse sininho de notificações que você vai ser relembrado e notificado todas as vezes que sair um conteúdo novo aqui no canal para você. Não esqueça de se inscrever se você não for inscrito e de
deixar o like aí, caso você tenha gostado do conteúdo, tá bom? E compartilhe esse conteúdo para mais umas 3 pessoas ou mais. Quem sabe você não tem mais pessoas na sua roda de amigos aí que também precisam ouvir um pouco mais sobre essa palavra. Não deixe de clicar no link que está na nossa descrição, que tem todas as redes sociais e também tem todos os nossos produtos. Inclusive o meu livro, Desbloqueie a Sua Voz em 7 Passos, que vai ajudar você a ter uma confiança melhor, vai encorajar você e se enxergar como Deus te enxerga. É isso e até o próximo vídeo.